capacidade. Ainda é esta vez, o rei do mundo espiritual, o vencedor segundo a lei da evolução. Assim atingiu um maior rendimento para o progresso coletivo com as suas qualidades, podendo manifestá-las, então, em um mundo fraternalmente compreensivo. Quantos atritos, mal-entendidos, dores profundas, quanto auxílio na mais facilitada possibilidade de multiplicar, por meios técnicos e econômicos, a expressão de si mesmo, para que a luz e o conselho, o amor e a bondade chegassem a todas as partes, quanto tempo e energias ganhos para poder ele eximir-se do trabalho inadequado e ingrato de ter de se ocupar de bens materiais e, por conseguinte, quanto maior rendimento espiritual a negligência de riqueza não produziu mais as desastrosas consequências de antes. Ele não foi roubado nem se empobreceu, mas pelo contrário não lhe faltou o necessário, que considerou mesmo demasiado. Ele que era a negação personificada da avidez. Naturalmente era já tão rico em um nível superior, que não sentiu a necessidade de tomar na terra, do fruto do trabalho alheio, mais que o mínimo indispensável. Quem é do espírito já possui a medida das coisas. Ele não foi desprezado e aviltado, porque negligenciava a posse. O estado de mais elevada consciência do mundo estava finalmente em grau de apreciar um homem, não mais pelo critério da força ou da riqueza, mas pelos valores espirituais. Desta maneira ele foi compreendido e estimado. Não aceitou honrarias que não lhe serviam, mas com infinita alegria essa nova atmosfera de simpatia, que afetuosamente o aquecia e lhe enchia a triste solidão de antanho. O desenvolvimento da gratidão, a concreta manifestação da resposta da vida ao seu impulso na forma de confraternização com as suas criaturas espirituais, a confirmação exterior da consciência íntima da própria utilidade coletiva, proveniente de um consenso amplo, não só multiplicaram, para o bem dos outros, os recursos e rendimentos dele, mas o transformaram, não mais num peregrino ou mártir, operário da dor, e sim em um homem satisfeito e feliz de ser um trabalhador do espírito, em plena eficiência. Ele não foi assim obrigado a esperar pela morte para atingir nos outros a realização de si mesmo e dos seus ideais de bem. O que é que tivera tanto poder para alterar a posição desses três homens? Apenas uma atitude da alma, um fraternal espírito de compreensão e colaboração. Essa é a chave da felicidade que está no reino dos céus. E este espera apenas uma forma de boa vontade dos homens para descer à terra. No fundo, cada um segundo o seu tipo biológico, não pede senão para realizar-se a si mesmo. Trata-se de uma sã e fecunda lei biológica, mas hoje essa realização, para poder efetuar-se, deve assumir formas involuídas, violentas e caóticas. Assim, o útil fornecido pelo rendimento da própria personalidade, não pode ser conseguido senão à custa de sacrifícios e danos individuais e coletivos. Assim, pois, na terra está o inferno e o reino dos céus está longe. E os homens de boa vontade são raros e esmagados. Bastaria muito pouca coisa para tudo melhorar. Ao invés de combater-se, os homens deveriam auxiliar-se reciprocamente. Por esta parábola se vê como os mesmos três tipos biológicos, segundo os quais se pode agrupar os homens, somente com a mudança da sua conduta recíproca, permanecendo os mesmos como capacidade e atividade, se transformaram de modo a poder dar um maior rendimento, para cada um e para todos. Isto significa criar alegria, e eliminar a dor. A evolução só pode levar-nos à felicidade. E tudo isto está explicado pela presente parábola. 17. A desorientação de hoje. Continuemos a descer das místicas alturas atingidas atrás, para vagar agora no nosso mundo, observando-lhe as condições atuais. Já dissemos no princípio do capítulo X, Paixão, que aqui nos encontramos na fase descendente do fenômeno da personalidade oscilante, o que leva o autor a ver as verdades mais materiais da Terra e a focalizar, com respeito a elas, a própria psicologia.
Uma das principais características do nosso tempo é a desorientação, qualidade negativa, expressão da atual fase evolutiva. Enquanto a palavra de ordem do nosso tempo se mostra nas diretivas conceituais, razão e análise, a da época que se seguirá, intuição e síntese. Se atentar para a palavra dos nossos homens de pensamento, observar-se-á que ela está carregada de erudição e ciência, sendo complexa e difícil, mas que lhe falta a orientação da suprema simplicidade da sabedoria do verdadeiro. É uma complicação crescente, que marcha para a confusão babélica, com que no fim desse século se encerrará, mesmo no cérebro do dirigente, a nossa assim chamada civilização, para que, desta decomposição possa nascer uma nova civilização, baseada em outros princípios, sustentada por outros cérebros, próprios de um tipo biológico diferente. O corpo social desta corrente de pensamento que exauriu o seu ciclo e completou a sua tarefa, com a atual civilização, está se desfazendo. Nesta decomposição prosperam todos os princípios patogênicos que têm função biológica de acelerar a destruição. Em todo o campo hoje tudo é destruição. Mas é na putrefação do corpo morto que a vida depõe a semente das suas novas formas. Os grandes criadores, pois, nascem e operam agora, lançando essa semente. A civilização futura não é muito compreensível aos espíritos de hoje. Pela observação de algumas normas mentais do nosso mundo atual, verificamos que este, sem discutivelmente muito forte no campo da desorientação e da destruição, é, de outro lado, fraquíssimo no campo da compreensão. Como é possível dirigir povos, provocar e desencadear guerras, legislar, impor isto ou aquilo, agir em qualquer campo sem ter compreendido o que seja a vida e a morte, a finalidade de cada coisa, o próprio plano do universo? O instinto que tudo guia, basta para o bruto, e ainda que em grande parte o homem esteja embrutecido, o problema da vida se tornou, atualmente, muito complexo para que esses instintos possam bastar. No mundo político, social, econômico, religioso, cultural, movemo-nos em um mar de contradições. Falamos de matéria, espírito, eletricidade, justiça, liberdade, direitos e deveres, etc., sem compreender o que exatamente sejam e sem saber colocar cada conceito no seu devido lugar, como parte integrante de um plano que logicamente tudo engloba. Na cultura somos muito fragmentários e divergentes, perdidos em particularidades e em sutilezas inconcludentes. No campo prático se mata, rouba-se, age-se para o bem ou para o mal, sem saber a exata consequência das próprias ações. Não sabe nem quem faz o bem nem quem pratica o mal. Apenas névoas. Existe a fé, mas a fé não é exata, é vaga. E a razão de muito pouco vale. Impõe-se tudo esclarecer e tudo demonstrar, para que o homem tudo possa compreender seriamente. Estranha transformação está sofrendo o materialismo. Escava e escava na matéria e eis que encontra o espírito que havia negado, e as religiões que clamam pelo triunfo porque veem na ciência uma confirmação, encontrarão uma alma individualizada, designada com aqueles termos e conceitos que antes lhe pareciam tão adversos e demolidores. Hoje todos se encontram divididos sem conhecer a verdade pela qual lutam. Quem realmente luta pela verdade, que una, simples, única, não pode estar dividido. Quem está dividido, está nas seitas, nos partidos, nos agrupamentos e interesses humanos, no próprio egoísmo, mas não na verdade. Quanto ainda estamos longe de haver compreendido a unidade, está no amor recíproco, filho da compensação que ainda falta. Deus e a vida estão na unidade. No exclusivismo e separatismo está Satanás, isto é, a involução e a morte. O ridículo e o horror da nossa atual situação serão compreendidos pelas gerações futuras. Então se verá a imensa estupidez de matar, porque se concluía que não se mata uma pessoa destruindo-lhe o corpo.
Os chamados mortos permanecem junto a nós mais vivos do que antes e, segundo foram por nós tratados, assim também nos tratarão. Aqueles que se arvoram em juízes e justiceiros, não são mais do que por um momento, desempenham, para fins que eles mesmos o ignoram, uma dada função biológica. Eles serão, por sua vez, de acordo com o que fizeram, julgados e mesmo justiçados. O papel de rico e pobre é instável, e o de vencedor e vencido, é, como nos demonstra a história, transitório para os povos. As revoluções quase sempre devoram os próprios autores e filhos. Quem utiliza a espada perecerá pela espada. Trata-se de equilíbrios de forças, equilíbrios que obedecem a leis invioláveis que se resolvem em esquemas que o homem ignora e contra os quais nada podem. Como é efêmero para quem quer que seja, em tal ordem de coisas, exclamar vitória. Os próprios imperialismos dissimulados sob máscaras diversas, sempre iguais, não constituem senão uma forma de obediência à lei, que concede a palma ao vencedor, apenas para confiar-lhe o encargo de, dominando, coordenar, nutrir e permitir a evolução de outras nações menores. E estas, pela mesma lei, se deixam dominar, nutrir, guiar e instruir até se tornarem adultas, para então rebelar-se e se tornarem, como se diz, livres. É o mesmo que se dá com os novos rebentos que crescem sobre o velho tronco, nutrindo-se da sua ruína. Sempre o mesmo esquema, dualismo, centro e periferia, núcleo positivo e elétrons negativos que giram em seu derredor, pai e filhos. Crescidos os filhos, o pai nada mais tem a fazer. O mesmo se passa com as nações imperialistas. E todos, servos da mesma lei, todos enquadrados no desenvolvimento dos ciclos históricos do tempo. É fatal. Mas hoje não estamos numa época de compreensão e sabedoria. As ideias são magras e poucas, frequentemente erradas, há trevas nas mentes e enormes vácuos. Que terríveis provações serão necessárias para apenas chegar-se a compreender pouca coisa, mas é necessário, porque a sabedoria não se pode conquistar com eficiência alheia, mas apenas com a própria dor. Assim progride lentamente o caminho da história. O destino é um desenvolvimento lógico e, quando se lhe conhecem todos os elementos, visto que o efeito está fatalmente ligado à causa, pode-se então rever o futuro, para o indivíduo e para os povos. Então a história estará toda presente e o tempo assinala por si só a sucessão de quadros conhecidos, e então também o tempo estagna no pensamento, a intuição supera essa dimensão e tudo aparece permanentemente no presente. O problema está em se conhecer todos os elementos construtivos do sistema de forças formado pelo eu individual, como pelo coletivo de um povo. Hoje se age ao acaso, em geral por interesses materiais imediatos, pouco se cuidando do depois que se ignora. Ouçamos as últimas palavras de Buda aos seus discípulos. Semeie um pensamento e colherás uma ação. Semeie uma ação e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um caráter. Semeie um caráter e colherás um destino. Hoje sabe-se pouco ou nada da realidade do imponderável em que se registra tudo quanto pensamos ou fazemos e do qual tudo renasce. Mas hoje domina o evoluído e este tipo biológico vive na periferia, não procurando poder senão na matéria, na força, no dinheiro. O evoluído de amanhã viverá mais em demanda do centro e procurar o poder no espírito, no mérito, na convicção das almas. Ele será mais rico, porque estará mais vizinho da fonte da vida que está no interior, no centro, Deus. Então a conquista imperialista pela guerra será substituída pela conquista das almas, pelo exemplo, pela iluminação, pela paz. Que imensos continentes inexplorados serão alcançados pela ciência e pela mente de amanhã. É a descoberta feita com espírito de verdade e não com o utilitarismo de hoje, que cumprir o encargo de arredar todas as barreiras do medievalismo espiritual, que ainda nos asfixiam dentro do exíguo âmbito de suas paredes.
O pensamento moderno está ainda encerrado em castelos torreados que fazem guerra entre si. O futuro forçará as portas e derrubará os muros. A vida está a céu aberto. As arquiteturas lógicas do passado são agora prisões e não casas. Quando se ouvir experimentalmente provado aquilo que agora a intuição me diz, isto é, que o espírito é um organismo de forças individualizáveis por onda, frequência e potencial, e que a sua vida se exprime em oscilações dinâmicas ou vibrações de um comprimento de onda que se situa além dos raios ultravioletas, então se poderão construir aparelhos radioreceptores de tais ondas, que revelarão o pensamento incorpóreo humano e super-humano. Então se poderá fazer mecanicamente tudo aquilo que hoje poucos sensitivos o fazem, sós incompreendidos. Para penetrar-se cientificamente no mundo do espírito, é necessário atingi-lo através da decomposição do sistema dinâmico nas zonas de máxima frequência, assim como para atingir o mundo da energia se decompôs o sistema atômico da matéria nas zonas mais evoluídas, mais velhas e mais complexas. No fundo da matéria, além da energia que já encontramos nela, encontraremos o espírito. Isto é lógico e análogo no fisiodinamo-psiquismo, trinomonismo do universo. As descobertas já feitas serão comparadas, com as do amanhã, a coisas pueris. Eis o imenso futuro. 18. O erro de Satanás e as causas da dor. Observemos alguns dos grandes erros do nosso tempo, devidos à sua desorientação. Uma das graves consequências do pecado mortal dos nossos tempos, o orgulho, é a incompreensão do problema da dor, do seu porquê e dos seus fins. Em nossa terra hoje uma parte está tendente a infligi-lo a uma outra parte, que vive sob a angústia dele. Assim os piores, os involuídos, mais ferozes, não se cansam de organizar aquilo que pode fazer sofrer tanto os outros, que formam a outra parte da humanidade, os quais ainda, quando não cheguem a sofrer, vivem sob a psicose do terror de vir a sofrer. Tudo isto acreditou-se que poderia ser justificado por meio da teoria da seleção do mais forte. Mas esta é a força do bruto, que se sobrepõe a todos pelo próprio egoísmo. Não se pode compreender que proveito de um tal forte possa tirar a vida em virtude da base social já atingida no nosso planeta. Respondamos à pergunta: como é possível existir uma semelhante condenação de dor em um mundo regido por uma lei divina que é perfeita, boa e justa? Certamente nada poderemos compreender, se não houvermos concluído por aquilo que todos os fenômenos revelam, isto é, que uma lei regula tudo, e se não estabelecermos uma conexão do nosso estado presente com a série de fatos precedentes que se ocultam em nosso passado. Se antes não decifrarmos o enigma do nosso destino individual e coletivo, não poderemos decifrar o enigma da nossa dor. O princípio de seleção do mais forte abandona o vencido à dor, sem nada a explicar das causas e finalidades do seu sofrimento. Mas, para quem compreendeu, não é possível acreditar que isto não possua uma razão e um objetivo. Nasce assim a dúvida de que, em um regime de ordem, como é indubitavelmente o universo, o fraco esmagado, o vencido na luta pela vida, não seja na realidade um inferior derrotado, de modo a ser eliminado, porque efetivamente é um indivíduo que paga o seu débito à justiça divina, enquanto que o vencedor é apenas momentaneamente, visto que, se não fizer bom uso da sua passageira posição, pode suceder-lhe que venha por isso a endividar-se, tendo de pagar caro amanhã, uma vitória de que abusou. Qual nada seleção dos mais fortes. Vê-se por aí a que aberração pode conduzir a concepção materialista ou diana que regula o mundo. Na realidade as coisas se passam muito diversamente. Aqui devemos relembrar alguns conceitos já expostos. Comecemos por Deus. Se bem que seja impossível definir o infinito na sua essência, ele permanece para nós um superconcebível, a sua lei que o exprime e que nós vemos funcionar a cada passo em todos os fenômenos, diz-nos claro que ele é ordem, justiça, bondade, amor.
mercê da inteligência diretriz e vontade construtiva dessa lei, em que se manifesta a presença de Deus em todas as coisas, nós e tudo mais nos encontramos imersos em uma atmosfera continuamente saneadora e criadora. Na verdade, queiramos ou não, Deus está realmente presente em toda parte, a todo instante. Esta é a potência interior que rege a vida e as coisas e, se ela cessasse, Judas desapareceria subitamente. Todos podem dizer, ela está presente no meu organismo cujo desenvolvimento regula, bem como as funções que por certo não são produtos do meu querer e da minha consciência. Está presente no desenrolar do meu destino cujos acontecimentos coordena para um fim, ainda que eu ignore em particular. Está presente no encadeamento da história, cujos eventos guia para contínuas superações fazendo o homem progredir segundo a lei da evolução. Está presente no ritmo que caracteriza e define todo o fenômeno, do mundo físico ao mundo moral, fazendo do universo uma sinfonia. Deus está presente como disciplina de cada instante no movimento universal, disciplina da qual nasce a bandeira que no campo do espírito significa a felicidade. Quando tivermos compreendido isto, deveremos compreender que Deus está sempre tão presente e operante em nós, que de modo nenhum podemos nos separar dele. Dado que ele é amor, só ele representa para nós a felicidade, cuja via é esta, pois, escrita na divina lei cuja consecução só é possível seguindo esta, isto é, fazendo nós o que entendemos por vontade de Deus. É difícil fazer com que o homem comum, subjugado pela ilusão dos sentidos, compreenda que a felicidade, ao invés de se encontrar na satisfação destes, consiste na adesão à vontade divina. É necessário que ele comece a observar e compreender a lei de Deus. Nós carregamos conosco o germe e o instinto da felicidade, que é também um nosso direito absoluto. Por que, pois, estamos tão longe de atingi-la? Será talvez, como poderia dizer o cético, por um refinamento tantálico de crueldade da parte da chamada bondade divina? Não. E por um refinamento do amor de Deus para com as suas criaturas. O universo está baseado em dois princípios, amor e liberdade. Tudo o que existe, inclusive nós mesmos, mantém-se a todo instante, estando Deus transcendente dos seus presente e ativo, isto é, imanente em toda sua plenitude. Ele, pois, se encontra também aqui na terra a lutar e a sofrer conosco. O amor, que tudo gerou, tudo sustém e regenera a cada momento. Mas Deus não nos ama apenas, porquanto Ele nos quer livres, e nos quer livres como Ele, isto é, feitos à sua imagem e semelhança, elevados à dignidade de seres que possuem uma consciência para saber o que fazem e poderem escolher livremente a via que preferem entre o bem e o mal. Observemos esses dois princípios. Do princípio de amor deriva o de dualidade, pelo qual toda a individualização da existência é dada por duas metades inversas e complementares que se atraem e se completam e não se satisfazem enquanto não se fundirem na unidade. Em todo plano, desde o mais material até o mais espiritual, encontramos sempre esse mesmo princípio, que em essência é o amor. Isto se verifica desde o mínimo particular até o máximo. Deus, criação, tudo segundo o esquema dualista. Deus, e a criação em todas as suas infinitas formas, os dois termos contrários e complementares, o perfeito e o imperfeito, o absoluto e o relativo, o centro e a periferia, atraem-se e tendem irresistivelmente a unir-se e não se satisfarão, enquanto não se fundirem na unidade. Deus e criatura são, por conseguinte, feitos para amar-se. E a criatura, pela mesma lógica do sistema, não pode encontrar felicidade senão em Deus. Explicar isto ao homem atual, filho dos sentidos, fazê-lo compreender que a felicidade deve consistir em amar um superconcebível, ou pelo menos a tremenda abstração que é Deus, é empresa difícil. Isto deriva do exagero do conceito do Deus transcendente, o que conduz ao erro contrário de ter então que humanizá-lo,
reduzindo a uma reprodução antropomórfica, que a bondade divina nos perdoará. Deus é também imanente em todas as suas criaturas. Podemos assim nelas, que são a sua manifestação, sempre encontrá-lo e amá-lo. Nelas podemos verificar como Deus pensa e age, como dirige e faz mover o funcionamento orgânico do universo. A lei pela qual Deus se exprime não é um segredo e, mesmo na Terra, é sensível. A própria ciência esbarra com ela a cada instante e a perscruta e cada vez mais, procurando aprofundar o seu conhecimento. Toda descoberta científica só é absoluta para o homem, porquanto é uma lei eterna já feita por Deus. Não nos faltam, pois, maneiras de encontrar Deus também na Terra, e para nossa felicidade, o encontraremos, sobretudo, no mundo moral, derivando deste aspecto da lei todos os sábios preceitos. Nas relações sociais ela diz, amor, ou seja, ama o próximo como a ti mesmo. Eis a chave da felicidade. Eis o meio prático para fundir-se em Deus, atingindo-o através das suas criaturas. Eis como se realizam, até as suas últimas consequências práticas, no nosso mundo, o princípio do amor. Observemos agora o princípio da liberdade. Ele é princípio absoluto, inviolável, precioso dom, porém, arma de dois gumes, que, se mal aplicada, pode resolver-se em grande dor. Aqui o problema do amor se complica com o da liberdade, pois que, sendo o homem livre, pode refutar o amor e escolher o ódio, preterir o bem e preferir o mal, ainda que desta maneira recuse com Deus a felicidade e aceite a dor com Satanás. É um dom, pois, perigoso, mas necessário para que o homem não se transforme em autômato do amor, mas um ser que busca espontaneamente Deus, como assim o quer o amor, que não pode e não deve ser forçado, um ser que conquiste, livremente experimentando, essa consciência de si mesmo e a sabedoria da vida que Deus pôs na sua lei, que o homem obedece vivendo. Deus, pois, deixa ao homem a liberdade de amá-lo ou repudiá-lo. Não o constringe. Ele quer ser amado espontânea e livremente, não por coação, mas por compreensão. Quer o reconheçamos como ele é, Pai bom e previdente. Como proceder então, nessas condições, para persuadir de tudo isto um ser que é livre e que quis escolher as vias do mal? A intervenção de Deus onipresente é indireta. Ele então se afasta do pecador, não se vinga ou pune como se costuma dizer, porque tais conceitos são absurdos em Deus, mas apenas se nega. Na verdade, não é bem mesmo Deus que se nega, porque ele continua a proteger e assistir ao rebelde, mas é este que em si mesmo negou a Deus. Ora, Deus é a fonte da vida e quem o nega de qualquer forma nega a si mesmo, expelindo-se da vida real e permanecendo então abandonado a si mesmo, fora da lei. A lei não pode manter em suas fileiras ordenadas um núcleo de desordem, um semelhante bubão pestífero e o isola, como o faz igualmente no plano orgânico para qualquer foco de infecção. O rebelde mantém-se então sob o jugo da lei que o seu eu, que se substituiu a Deus, pretendeu criar para si, logo na miséria da sua ignorância. A consequência é desarmonia e por conseguinte, dor. Se Deus não estivesse sempre pronto a operar indiretamente a salvação do pecador, esse seria o caminho da sua destruição. Essa revolta do homem livre e a sua consequente queda na dor não é um sonho, mas uma realidade. Nisto se baseia a vida humana e o destino do homem. Este destino nos é narrado, desde a pré-história, pelo mito da queda dos anjos capitaneados por Lúcifer, pela narração bíblica de Adão que, tendo comido o fruto proibido da árvore do bem e do mal, foi expulso com dor do paraíso terrestre, depois pelas vicissitudes do filho pródigo que, reduzido à situação de saciar a fome com bolotas para porcos, volta arrependido ao pai que o perdoa, e assim por diante. Nos tempos modernos esse destino de revolta e de dor é uma realidade tangível que o mundo deve viver. O motivo do passado e do presente é sempre o mesmo, o ser é livre,
Mas quando se rebela e abusa da sua liberdade, surge então a necessidade da dor. Mas não da dor pura e simples, em si mesmo uma ideia estéril, e sim de uma dor que não possui, e não pode possuir outro sentido que o de instrumento de redenção, isto é, de uma dor que nos reconduz a Deus e a nossa felicidade. Eis a dor, que não é vingança ou punição ou apenas injustiça indiferente, mas que é auto de amor de um Deus cioso do nosso bem, ansioso para que nós nos decidamos por contínuas superações, e evoluídos, tornarmos-nos assim aptos à união com Ele, em seu amor como é o seu ardente desejo. Eis que surge assim a ideia central da história do mundo, a redenção. Eis de como a dor se santifica e se sublima como força criadora que nos conduz a Deus. Eis o significado da paixão de Cristo. Estamos assim bem distantes e bem mais acima do conceito terreno da dor que marca o insucesso do ser vencido na luta pela vida. Assim sendo, ainda quando a dor nos fere, Deus continua sempre bom. Nada devemos jamais temer da parte dele. Mesmo no erro ele está perto de nós e nos auxilia a conquistar a nossa felicidade, ainda quando a nossa insensibilidade e ignorância clamam pela Zohag. Tal método foi querido por nós e desaparece mal nos elevemos um pouco mais, porque então ele deixa de ser necessário. Mas, dado o nível em que vivemos, ele prova sempre o amor de Deus, ainda que assumindo essa forma severa, mas que é necessária. Ele prova o desejo de Deus de atrair-nos para unir-nos a Ele, de fazer-nos felizes em uma felicidade que não pode estar senão nele. Na dor que redime, na dor de que se compreendeu a grande função, sente-se o amor de Deus, que a mitiga e adulcora, até torná-lo alimento do santo. Sente-se Deus que envolve a alma na sua ação salvadora, confortando a dor com amor. Sente-se então, ainda que sofrendo, que ele bate às portas da alma para poder entrar, trazendo vida e alegria. Sente-se que ele não pune, mas que faz pressão para erguer-nos até ele onde, e só onde, poderemos ser felizes. Esta dor, que na primeira fase mosaica foi definida como vingança e punição, na nossa fase, mais evoluída, revela-se como um ato de amor, um dom providencial de Deus, que Ele nos envia somente para fazer-nos compreender o erro cometido e que não tem mais razão de existir, logo que se tenha completado a sua função educadora. Desta maneira o homem experimenta a vida e constrói, através dos seus ensaios e consequências, a própria consciência, e aprende que é necessário saber agir com justiça e disciplina, como está escrito na lei. Quando tivermos compreendido isto, ter-nos-emos unido a Deus e felizes. Então a dor não terá mais motivo de existir e nem causa que lhe dê nascimento. A vitória sobre a dor não se obtém, pois, atirando-a com ódio sobre o próximo, infligindo mal ao outrem, mas rebatendo as suas causas com causas contrárias, isto é, irradiando bem e amor na terra. Inversamente, acumulam-se as reações maléficas, que se fortificam por meio de um vesgo senso de justiça, pretendendo santificar a vingança. Desta maneira fez-se a vida depender apenas da força e do predomínio, quer moral quer econômico. Assim acreditamos liberarmos-nos da dor, mas, ao invés, constatamos que esta aumenta. As culpas então aumentam e a terra tornada lugar de pena, se transforma no reino do mal. Então impreca-se contra Deus, como causa deste. Mas a causa está no homem e é a fatal consequência do seu espírito de revolta e de sua ação translocada. Naturalmente a dor é a providência de Deus e constitui a única via de redenção e salvação. Esta tão vasta dor humana deve ecoar bem longe dos restritos confins terrestres, chegando até criaturas colocadas muito acima, mais aprimoradas do que nós, que por amor vêm se miscuir, auxiliando-nos por todas as formas no nosso esforço de redenção. Por intermédio delas parece que o próprio Deus padece da nossa dor e com isto se queira unir a nós, numa comunhão fraternal de amor. Por certo ele está presente em qualquer estado do ser, na alegria como no pesar.
A paixão do Cristo e a cotidiana repetição do seu sacrifício no rito eclesiástico, não nos dizem exatamente isto. Porque, em verdade, no grande vínculo do amor, nós estamos nele e ele está em nós. A grande lei da vida é o amor. Em toda manifestação jamais devemos seguir o caminho do egoísmo que divide, mas o do amor que unifica. Só este último nos conduz a Deus e à alegria. Não devemos resistir a Deus, a sua potência onipresente. Não devemos rebelar-nos com orgulho, mas tornar nosso a sua vontade. Não é possível fugir de Deus. Ele é a atmosfera que todo o universo respira e de que tudo se nutre e vive. De Deus não se foge, Deus não se pode destruir. Estar com Deus significa participar da sua potência. Estar contra Deus significa estar perdido em um deserto de trevas. Sem Deus nem mesmo um pecador pode viver, e se ele continua vivendo, isto significa que Deus ainda opera nele. O remorso, a dor, exprimem a necessidade de reencontrá-lo. A revolta à lei, obstáculo à atuação dele, gera um pequeno atrito na contínua obra criadora de Deus. A lei não muda, mas algo no universo deve sofrer. Esta rebelião origina uma convulsão em alguma parte. O plano da lei é tornar o homem livre e consciente colaborador da divina obra da perene criação, um operário, um ministro de Deus. Como podemos maldizer uma dor que nos permite voltar a ser elementos desta ordem, que nos reconduz à harmonia com a lei, para participar da grande obra de Deus? Como temer uma dor que nos constringe permanentemente a subir? A nossa insatisfação frente a qualquer conquista humana exprime essa necessidade de ascensão. O plano da vida é o de nos conduzir para as grandes unidades. É necessário, pois, que o egocentrismo humano se dilate no altruísmo. Está no instinto do nosso tempo a alegria da superação mecânica dos limites de esforço e tempo, superamento das desilusões da nossa atual fase de vida. Com esse superamento tudo tende a uma maior unificação. A vida social havia-se hoje, mais do que nunca, a funcionar por grandes unidades. Devemos procurar, em todo o campo do pensamento e da atividade humana, tudo o que unifica, evitando tudo o que divide, insistir sobre os pontos que possam favorecer a coligação, fugindo de todos aqueles que podem determinar cisão. As vias de Deus são as que tendem à unificação. O progresso está em uma delas. Tudo o que nos divide e nos isola, qualquer forma de separatismo, ainda que procedamos em nome de Deus e da verdade, leva-nos para a cisão, que é a obra de desagregação de Satanás. Os homens se revelam sobretudo pelos métodos que usam, mais do que pela verdade que professam. Quando o método é perseguição, terror, ódio e vingança, é certo que estamos na via de Satanás. É um grave erro acreditar que semelhante método facilite a vitória. Na realidade ele é desagregador e conduz à derrota. A rebelião na luta contra uma disciplina moral não significa tornar-nos livres para melhor vencer, mas colidir com a resistência da lei, usando uma estratégia de péssimo resultado. Deus obra pelas vias opostas da convicção, do perdão e do amor. Quem verdadeiramente é de Deus não resiste ao mal com o mal, mas o neutraliza difundindo o bem. A universal religião do Espírito, que compreende todas as outras, pede apenas que se ame a Deus amando o próximo como a si mesmo. E bastaria isto para transformar o mundo. O grande erro de Satanás e de quem o segue, consiste em acreditar em que a vida possa basear-se no egoísmo e no ódio e que o triunfo possa assentar-se na força, quando, na verdade, a vida se baseia no altruísmo e no amor, e o triunfo, finalmente, pertence à justiça. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode alterar esta lei. 19. O erro moral. Continuemos a passar em resenha os erros modernos. Uma das maiores conquistas do nosso tempo foi sem dúvida, a ciência. Mas, bem que mostrasse uma atitude agnóstica, que queria ser filosófica e religiosamente imparcial, esta ciência,
sem filosofia e religião, visto que a alma humana não pode fazer nada sem uma orientação qualquer. Na realidade possui a sua era materialista. O seu absenteísmo no campo ético, campo que impressionavelmente conexo à vida, significaria, efetivamente, negação dos valores morais. O maior dos erros modernos é, pois, o erro moral, que orientou e utilizou mal uma ciência de per si benéfica. Erro profundo este porque fez das conquistas da técnica um meio de destruição material. Erro grave, porque, no espírito das massas que, mal sabendo pensar por si, sempre seguem a orientação da classe culta dirigente, ele resultou em espírito de revolta, desordem e destruição. Em nosso século acreditou-se, em nome da ciência, poder se libertar dos tradicionais conceitos de Deus e de sua lei, que regulam toda a vida, até o campo ético humano. Isto pareceu uma conquista e uma liberação. Podia sê-lo com respeito às concepções filosóficas e religiosas que, tendo sido vividas e tendo dado seus frutos, reclamariam uma superação. Mas superação quer dizer atingir um conceito de Deus e de sua lei superior, e não a destruição desse conceito. É certo que muitas ideias haviam envelhecido e não correspondiam mais a novas formas mentais. Mas é perigoso destruir, não reconstruir, produzindo apenas ruínas. Perigoso sobretudo no campo ético ideal, onde se encontram as diretivas das nossas ações. O orgulho humano exagerou na destruição e, enquanto a incumbência estava em progredir no relativo, alçou a bandeira do ateísmo e da desordem moral e, ansioso pela autoafirmação, substituiu ao velho um novo dogmatismo, demonstrando com o mesmo espírito parcial que o homem não muda. A verdadeira ciência continuou, com os seus gênios e os seus heróis, o trabalho tenaz, rígido objetivo, que produziu as maravilhas que contemplamos. Mas um fruto tão belo caiu em um mundo negador de Deus e de sua lei, que fez péssimo uso daquele fruto. E a ciência foi que arcou com a culpa em si mesma inocente, tanto que hoje, continuando seu tenaz caminho, é justamente ela, que a princípio se tornara um estandarte do materialismo, progredindo sempre, que acabou por nos indicar o Espírito levar-nos de novo a Deus e a sua lei. Quantas coisas esta ciência ainda nos demonstrará, é impossível suspeitar. Mas é certo que os séculos futuros, bem mais evoluídos, demolirão muitos erros do nosso tempo. E são muitos, consequentes da orientação supramencionada, cujos efeitos práticos ainda se farão sentir. Esses erros foram graves e o mundo de hoje lhes paga as acerbas consequências. A lei de Deus que guia o universo não se pode destruir. Hoje o homem é ainda tão criança que acredita poder, com o seu arbítrio e vontade, substituir-se a ela. Mas só os jovens, os ignorantes e os inconscientes são em geral presunçosos. Os evoluídos são sábios. O grande pecado do homem presente é o pecado de Lúcifer, o orgulho. O mundo atual é todo um tremendo grito de rebelião a Deus e a sua lei. Tentada a substituição de comando, de consequências terríveis, que vemos na paz como na guerra. Tal mundo se desfaz. Por quê? Porque o orgulho cega, faz perder a límpida visão das coisas, destrói o poder diretor e assim acumula erros. Porque o orgulho, afirmação do eu, é negativo defronte a Deus, logo defronte à vida, de cujas fontes o homem, desta maneira se afasta. Resulta disso uma ação desequilibrada, contraditória, descendente ao invés de ascendente. O que é contra Deus e a sua lei só pode operar destruição. Então o espírito rebelde à ordem divina volta-se para a forma, com sensualidade e avareza, e se perde no relativo do particular. Eis o mundo de hoje feito de avidez mórbida, de rivalidade sanguinária, de mente destruidora e caótica, caindo sempre, até atingir o fundo. Todo sistema possui uma lógica de proposições em cadeia, a qual, uma vez iniciada, deve desenvolver-se elo por elo, até as últimas consequências. O homem,
acreditando poder desorganizar a lei de Deus, pelo menos na terra, para depois refazê-la a seu modo. Com esse orgulho, não desorganizou senão a si mesmo e ao próprio mundo. A causa não está em Deus, mas no homem. A lei é perfeita, é ordem e não falha. O homem, operário de Deus, foi cometido, à imagem e semelhança da obra do Criador, um trabalho de criação na terra. A lei deixa-o livre de errar, mas depois o constringe a pagar na mesma proporção do erro, para que possa compreender. A dor e o mal não estão em Deus, mas na ignorância, na vontade, no erro do homem, e são eliminados através da sua dura experiência. Assim, pois, tudo isto diz respeito ao homem e é relativo à sua atual fase de evolução. O mal não está em Deus e na sua lei, que não se altera de modo algum, apesar de todos os erros humanos. Pelo contrário, tudo orienta maravilhosamente, não obstante eles. Por isto se vê como o homem é guiado pela sabedoria divina e protegido pela divina bondade, mesmo quando se rebela, se segue e se arrisca a perder-se. Enquanto o homem, abusando da sua liberdade, tenta na própria incipiência transtornar tudo, a lei de Deus está sempre intimamente presente e ativa na reconstrução. A destruição age do exterior, a reconstrução do interior. A primeira é explosiva, desordenada, segue e violenta. A segunda é tenaz, metódica, sábia e boa, sempre atenta a reparar as faltas. Desta maneira o homem, sempre sofrendo, deve aprender como ser livre e consciente e, por conseguinte, responsável, a saber usar com prudência o poder que Deus lhe concedeu. Mas hoje, dada a ordem do universo e visto que nesta ordem o homem age e pensa devidamente, a sua dor é lógica e plenamente justificada. Justificada não só como consequência punidora, mas também como condição providencial, porque com a dor se aprende a eliminar o erro e assim com a dor de hoje diminuirá a dor de amanhã, isto é, com a dor se elimina a dor vista que com ela se evolui. Esses princípios gerais e sintéticos estão presentes na sua consequência até nas menores coisas de nossa vida contingente, dizendo-nos respeito muito de perto. Essa está saturada, em todos os seus particulares, de soluções falsas, que, por conseguinte, produzem o mal e a dor. Não sabemos agir ordenada e harmoniosamente, por isso, através do pensamento e ação, errados, semeamos em cada dia nossa pena. Na procura trisloucada de gozo e liberdade, tornamo-nos cada vez mais escravizados de mil necessidades artificiais. Sofre com isso a nossa saúde, os nossos interesses, a nossa paz. Para elevar nosso nível econômico, em substância nos empobrecemos cada vez mais. A supressão da disciplina moral não é liberdade, como se acredita, mas é escravidão. Pode-se rir dos emancipados, mas as eternas leis da vida não se alteram e nela a ordem de elevação moral constitui a base do poder. O poderio se conquista harmonicamente evolvendo e não desequilibrando com a violência que tende a reequilibrar-se, retomando o mal, excitando uma proporcionada reação oponente. O odiano grito satânico contra Deus, expresso pelo orgulho do ser e pela adoração da força e da matéria, é servidão do espírito livre para com esses senhores. Na realidade o homem perde todo o poder de autodomínio e quem não for senhor de si não pode ser senhor das coisas. Quem não possui disciplina em si, não pode determinar e não causa em derredor de si. Não basta, como se supõe, para obter felicidade e prosperidade, apenas posse das coisas. Se nos aproximamos delas animados de egoísmo e avidez, elas virão a nós envenenadas e por isso nos envenenarão. Desta forma, ao invés de obtermos o gozo, do qual a condição princípio é a paz, chegaremos à violência, à guerra e, consequentemente, à miséria e à dor. Todavia a vida está imersa em um oceano de substância e nós, com tais atitudes, impedimos que esta nos alcance. Esta substância nutridora, esta atmosfera vitalizadora em que o homem se move por toda parte, inexaurível,
pois que é a onipotente divindade de que tudo nasce. A sua vitalidade e fecundidade são dadas pela circulação, pelas trocas, pela comunicação e pela fraterna comunhão entre os seres. Quando egoisticamente nós contemos o seu livre fluxo, procurando o entesouramento exclusivista, erguemos barreiras que a tornam inerte e estagnante e então a sua potência dinamizante se extingue. Deus se nega e o homem é afastado da fonte vital. Não se enriquece, pois, com a avareza, mas com a ilimitada e benéfica generosidade. Como o mundo faz o contrário, naturalmente empobrece. A lei de Deus colocou uma riqueza inexaurível à livre disposição dos sábios, que delas sabem fazer uso, mas a exclui dos estultos, que agem em contrário à sua ordem. Efetivamente não vemos nós o mundo tornado miserável justamente em razão da doida procura da riqueza, enfraquecida pela loucura do poder, escravo por motivo do desejo absurdo de domínio egoísta e, como consequência, da procura da mais indisciplinada liberdade. A vida possui leis muitas sabias, que favorecem o prudente e frustram o tolo para que aprenda. Mesmo a prosperidade material tem as suas leis, mas quem as segue? Elas são continuamente violadas. A consequente e contínua constatação da geral carência, enraiza nas almas o terror da falta do necessário e se estabelece então uma psicose de carência e uma angústia perpétua. Desta maneira nos acreditamos escravos do trabalho, sem o qual não se vive, e fazemos dele uma condenação na vida. Mas o trabalho é um ato criador, que nos põe na condição de operários de Deus, colaboradores da sua obra de criação. Ele exprime o nosso eu nas formas que Deus plasma consoante a sua vontade e potência. Ele representa a nossa realização, e constitui o meio pelo qual adquirimos experiência para evoluir e é o sinal de fraternidade entre os seres. A potência do trabalho está na cooperação que exprime a harmonia e a ordem do universo. Em vez disso, hoje temos um trabalho rancoroso, rebelde, rival do capital em lugar de seu colaborador, um trabalho desagregante e feito de atritos, mais destinado a destruir do que criar. Ao contrário, a força está na colaboração e não na desordenada concorrência. Como todas as coisas, também o trabalho, para ser fecundo e criador, deve estar saturado de amor. Ele deve assim ser executado, não para produzir de qualquer forma, qualquer seja a consequência, uma vantagem egoísta, pouco lhe importando o interesse alheio, mas executado de modo a ser verdadeiramente útil ao próximo e de tal sorte que seja executado da melhor maneira possível. A tendência moderna, contrariamente, e a de executá-lo mal e a palma da vitória cabe a quem melhor tenha sabido utilizar o próximo em seu benefício. Não se baseiam sobre tais princípios a propaganda e os métodos de tanta produção moderna. O objetivo não é de fato de criar uma legião de consumidores, e de orientar as massas neste sentido, considerando-as o meio de ganho e o homem como um elemento de usufruto, fingindo-se servi-lo. Ora, qualquer seja a meta e a astúcia, é lei que quem viola o princípio do serviço amorável deve colher o que semeou. O mundo econômico e comercial não pode fugir à atuação da lei universal, pela qual quem faz o bem o faz a si mesmo, quem faz o mal é quem principalmente o recebe. Uma economia agnóstica, que prescinde dos fatores morais é um outro dos erros modernos. A lei moral está acima de todas as outras leis humanas e, por conseguinte, domina-as e penetra-as todas. O mundo de hoje não avalia nem ao menos quais sejam as verdadeiras fontes do bem-estar, mesmo material, e não supõe que este derive de íntimos equilíbrios espirituais em relação à lei de Deus. A nossa economia moderna se baseia inteiramente sobre o do te diz. Mas a lei do dar e do receber é mais ampla na economia da vida e não se limita a recompensar quem nos deu e na medida em que nos deu. Na divina atmosfera alimentadora de tudo, as trocas são vastas e infinitas e não nos devemos preocupar se não recebemos de quem foi por nós beneficiado e na proporção do benefício. Dai-te será dado.
A compensação não se sabe de quem, nem como nem quando virá, mas vira. É necessário compreender que a divina economia do universo é vasta, sempre comunicante, automática e inevitavelmente compensadora. O benefício que fazemos a um anônimo, que depois não se verá mais, tanto circulará pelas vias da vida, que deverá voltar a nós. Mas se nós não nos enriquecermos com tais créditos, mas pelo contrário, acumularmos débitos em face aos equilíbrios da lei de Deus, o que então pretenderemos que obtenhamos de retorno? Eis de que maneira é movido o mecanismo da assim chamada providência. Sem mérito como poderemos, pois, esperá-la? Então não nos resta senão a escassez de meios e contínua preocupação que, como se vê, não se elimina de modo algum, antes aumenta por se ter sabido acumular riquezas. Por tudo isto se compreende como existe um mundo imenso que está além do nosso e que rege e penetra a nossa realidade contingente. Na nossa pequena vida cotidiana, vivemos, sem suspeitá-lo, o infinito. No relativo vivemos o absoluto, no átomo, a eternidade. Nas pequenas alternativas de cada hora cumprimos o nosso destino, já por nós preparado no passado, enquanto que forjamos um novo. Pois que, ainda que o não saibamos, estamos em comunhão com Deus. Bem-aventurados os que sabem e o sentem. Esses são os dominadores, que ultrapassam a ilusão humana, pela qual a maioria se conduz. Estes últimos permanecem miseriamente encerrados na prisão feita pela própria natureza, afligidos pela necessidade em meio a uma riqueza infinita, ansiosos por tudo onde há superabundância de tudo e tudo Deus provê, escravos da matéria, quando o homem é feito para ser dele um livre senhor. Mas que mundo se abre a quem sabe sair de tal prisão? Trata-se de imponderáveis que também possuem peso decisivo e podem mudar a vida. Trata-se de sentir essa contínua presença de Deus, alimentadora de tudo. Se em verdade Deus é de tal modo transcendente, que nos foge para o superconcebível, tanto que definir, isto é, encerrar no finito, tão infinito, não é possível sem mutilá-lo de tal forma que a sua definição é um absurdo. Ele está ao mesmo tempo na outra extremidade do ser, tão imanente que se encontra presente e ativamente criador em cada momento particular da sua manifestação, que é o universo. É verdade que nós vivemos na caducidade da forma, no relativo e periférico. Mas esta zona exterior da manifestação está sempre em comunicação com a substância eterna, com o absoluto central, de que tudo deriva e permanentemente floresce, fonte vital que é, sem a qual tudo se extinguirá. Para isto também a ciência se encaminha hoje para compreender e amanhã o demonstrará. O orgulho e a revolta ao divino princípio que tudo rege, não importando a imagem que cada um, segundo o seu poder intelectual pode fazer de Deus, constituem o mais grave erro moderno, cuja consequência é que o mundo tenta isolar-se das fontes da vida e, assim, praticar o próprio suicídio. Mas a sabedoria de Deus supera a ignorância do homem e o salvará a despeito dele, através de uma dor proporcionada, a fim de que o bem triunfe. 20. Medicina e filosofia. Atrás explicamos que a culpa e o erro fundamental dos nossos tempos repousam no orgulho e na rebelião à ordem divina das coisas, de que derivam muitos males e muitas dores. Aqui não falaremos desse erro moral, especialmente em relação ao trabalho e os bens úteis da vida, mas o faremos com relação à nossa saúde física. Procuraremos precisar os efeitos da moderna psicologia de independência, quando ela penetra também esse nobre ramo da ciência, que é a medicina. Repassemos agora as ruinosas o que uma orientação excessivamente materialista e hedonista conduziu à ciência, e encaremos a urgente necessidade de conferir a esta uma superior finalidade ética. O homem que preferiu o seu eu a Deus e acredita tornar-se senhor e centro do seu mundo, por mais que queira manter-se objetivamente apegado apenas aos fatos e, ausente e neutro em face de qualquer meta ideal, só por esta sua atitude,
fixou uma afirmação axiomática e dogmática que colorirá toda a sua concepção, ainda que tal premissa esteja oculta no subconsciente. Disto não pode nascer senão uma medicina que tende a substituir-se à natureza e que prescinde do poder curativo desta, a ponto de acreditar poder e dever corrigi-la e suplantá-la. Assim, hoje, enquanto a medicina se guarda bem de possuir uma filosofia